Fapcom. O som da comunicação. A próxima atração da Rádio Fapcom será transmitida ao vivo, direto do estúdio de áudio da Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707. Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. São 6h20 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, mundo, economia e muito mais. Tenho aqui comigo Danilo Nunes. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, ouvinte. E no Panorama de hoje você confere. Projeto que permite prisão em flagrante é aprovado pela Câmara dos Deputados. Câmara aceita proposta que proíbe todos os casos de aborto. Ataque terrorista em Paris completa 2 anos. Nova lei trabalhista entra em vigor. Uma entrevista com o aluno do curso de Rádio, TV e Internet sobre o TCC dele. As notícias da Fapcom, a previsão do tempo e as novidades do esporte. Política. Urgência em projeto que permite prisão em flagrante provado foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. Com a aprovação, a proposta já pode ser introduzida na pauta de votações do plenário. O projeto propõe que o criminoso poderá ser preso tempos depois se for reconhecido pela vítima, testemunha, filmagem ou foto que comprovem o ato que cometeu. Atualmente, a lei só considera flagrante os casos em que o criminoso é perseguido ou encontrado logo depois de realizar o crime. Na quarta-feira, uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou o texto base de um projeto que proíbe todos os casos de aborto. As situações que são legais atualmente estão na lista das proibições. Mas hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, escreveu em sua conta do Facebook que o impedimento de aborto em casos de estupro não vai passar na Câmara. À tarde, questionado por jornalistas, Maia falou que o projeto precisa ter exceções. Internacional. A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse hoje que não irá tolerar tentativas que freiem ou impeçam a saída da Inglaterra da União Europeia. Esse aviso foi direcionado aos parlamentares contrários ao Brexit. A saída britânica da União Europeia será no dia 29 de março de 2019, segundo informações divulgadas pelo governo do país. Nessa sexta-feira, o Papa Francisco demonstrou preocupação com o risco de armas nucleares chegarem às mãos dos terroristas. Esse medo foi afirmado durante um simpósio sobre desarmamento nuclear, organizado pelo Vaticano. O falso sentimento de segurança proporcionado pelas armas de destruição em massa também foi denunciado pelo Papa. Para ele, a ética da solidariedade deveria ser uma inspiração para promover a paz entre os povos.
Entre os presentes no evento estavam os representantes da ONU, Organização das Nações Unidas, e da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo Silvano Tomasi, delegado do Papa Francisco em relação às questões do desarmamento nuclear, o simpósio foi realizado em decorrência da crise entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Na próxima segunda-feira, dia 13, os ataques terroristas que deixaram 130 pessoas mortas em Paris, na França, completa 2 anos. Mais de 2.500 pessoas foram indenizadas. A maioria que receberam a reparação são as que tiveram sequelas psicológicas, danos físicos ou são familiares de vítimas. 8 vítimas do atentado continuam hospitalizadas. Economia. Amanhã, a nova lei trabalhista entra em vigor. 4 meses após ser sancionada pelo presidente Michel Temer, ela traz mudanças na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. De acordo com o Ministério do Trabalho, as novas regras valerão para todos os contratos de trabalho vigentes, sejam eles antigos ou novos. Férias, jornada, remuneração e plano de carreira são pontos que serão modificados pela lei, além de serem implantados e regulamentados novos tipos de serviços, como o home office e o trabalho intermitente por período trabalhado. Na segunda-feira, o governo irá encaminhar para o Congresso ajustes na nova lei trabalhista. Impedir as empresas de demitir os funcionários para recontratá-los por contrato de trabalho intermitente, no prazo de 1 ano e meio, é um reparo. Outra modificação é buscar proteger grávidas e lactantes de trabalharem em locais que ofereçam risco à saúde delas e dos bebês. Essas alterações serão feitas após a lei entrar em vigor neste sábado. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, assinaram um convênio de crédito condicional de 2,4 bilhões de dólares, cerca de 7,8 bilhões de reais. Financiar investimentos privados em infraestrutura, energia sustentável e projetos produtivos de pequenas e médias empresas é o objetivo desse convênio. Em nota, o BNDES falou que um primeiro contrato de empréstimo no convênio foi assinado para o Programa de Financiamento para Energia Sustentável. O valor é de 900 milhões de dólares, cerca de 2,9 bilhões de reais. O BID dará a maior parte dos recursos, que será destinado a financiar projetos de geração de energia eólica. Fapcom. Estão abertas as inscrições para o terceiro vestibular para o primeiro semestre de 2018 da Fapcom. Ele é destinado aos alunos ingressantes no ensino superior e aos treineiros. Nesse processo não haverá inscrição para os candidatos Enem. Bolsas de estudo de até 100% serão oferecidas através do programa Acredite no Seu Potencial. O exame custa R$ 30. Ele pode ser pago por meio de boleto ou cartão de crédito. Para realizar a prova, você deve se inscrever no site da Fapcom, fapcom.edu.br. Ela será realizada no dia 25 de novembro. Começa às 9 da manhã e tem duração de 3 horas. As inscrições para quem deseja agendar uma prova para o primeiro semestre de 2018 da Fapcom estão abertas. Essa possibilidade de agendamento é exclusiva para as pessoas que querem cursar uma segunda graduação e para alunos que pretendem se transferir para a faculdade. A taxa de inscrição é de R$ 30. Ela pode ser paga por meio de boleto ou cartão de crédito. A prova é composta por uma redação dissertativa. Ela tem duração de 3 horas. O resultado sai 2 dias depois da realização do exame. Terça, quarta e quinta-feira são os dias disponíveis para agendar a prova. Para saber mais detalhes do regulamento desse processo seletivo, entre no site da Fapcom.
Programa de Iniciação Científica de 2018 está com inscrições abertas. Para participar, você deve escolher uma das linhas práticas investigativas e um de seus grupos de estudo. Depois é necessário a elaboração de um pré-projeto de pesquisa, o qual será avaliado. Para saber mais sobre o regulamento e o cronograma do programa, acesse o site da faculdade. No dia 18 de novembro, acontece aqui na faculdade o curso de extensão Introdução ao Monitoramento e Análise de Redes em Mídias Sociais. Ele custa R$ 100. Pode ser pago à vista ou em até 6 vezes no cartão de crédito. O professor Dr. Wesley Moreira Pinheiro é quem ministrará o curso. O curso começa às 9 da manhã e terminará à 1 da tarde. Todos que comparecerem receberão um certificado de participação. Na quarta-feira, nós entrevistamos o Giovanni Santos Castro, aluno do 8º semestre do curso de Rádio, TV e Internet. Ele nos contou sobre o trabalho de conclusão de curso que desenvolveu com o amigo Matheus José Piatti. Confira! Qual foi o seu projeto de conclusão de curso? É uma videoarte que aborda trauma decorrente de abuso sexual. Como que vocês chegaram a esse tema? Então, a nossa ideia inicial, a gente começou a conversar no passado sobre o que a gente ia fazer. A gente queria falar sobre psicologia, trazer alguma coisa sobre psicologia, alguma coisa sobre distúrbios atuais, como ansiedade, depressão, várias coisas assim. E conversando, a gente decidiu falar sobre traumas. E na hora que a gente foi conversar com o orientador, essas coisas, a gente fez um recorte para abuso sexual e depois definiu que ia ser com um personagem masculino para mostrar ainda mais um foco de algo que é pouco visibilizado. Alguém da dupla teve esse trauma? Tem algum trauma, assim? Não. O que é uma videoarte? Então, videoarte é uma arte que é feita, ela é pensada para ser colocada em vídeo. Então, ela usa de técnicas básicas do audiovisual, seja o áudio em si ou o vídeo, como câmeras, essas coisas, e ela distorce esses signos para você poder interpretar de uma outra forma. Algumas videoartes eram televisores mostrando estática, com ruídos diferentes, ou mostrando um violão, por exemplo, e tocando o som de um piano, para fazer você refletir sobre o que ela está querendo dizer, sempre usando signos geralmente não colocados nessa categoria artística. E por que vocês queriam falar sobre alguma coisa voltada à psicologia? Tá aí uma ótima pergunta. Acho que a gente não se fez essa pergunta, mas toda vez que a gente foi fazer algum trabalho na faculdade, seja quando ainda eram uns projetos de rádio ou depois que a gente foi para a TV, a gente gostava de trazer algum teor psicológico para poder aprofundar o personagem ou a própria narrativa e ela não ficar tão simples. A gente tinha uma oportunidade de aprofundar com a psicologia. Como está sendo o processo de criação, né? Uma parte está sendo mais tranquilo do que a gente achou. E outra está sendo meio estranha, né? Trabalhar com videoarte, quando aos 4 anos de faculdade te preparam para trabalhar TV ou internet, né? São programas mais clássicos, digamos assim. É meio difícil porque você tem que distorcer as coisas, você pensar em montar a sua narrativa de forma não linear. Então fica meio complicado essa parte porque a gente foge de tudo aquilo que nos foi ensinado, então a gente tem que pesquisar mais, correr mais atrás de conseguir expressar de forma artística em cima daquilo que a gente se propôs, que é pegar os signos da TV. E o que está sendo fácil? O que está sendo fácil, impressionantemente, foi o processo de gravação. A gente encontrou os atores com certa facilidade. Quando a gente encontrou os atores, são extremamente bons, eles são performers. Que a gente queria trabalhar com dança também, dança contemporânea. Na nossa videoarte a gente encontrou eles muito bem, a gente se deu muito bem com eles. No processo de gravação a gente conseguiu focar só na parte técnica, enquanto eles tinham liberdade, a gente deu liberdade criativa para eles fazerem todo o processo dele de expressão corporal, expressão facial, porque eles entenderam bem a nossa proposta, eles gostaram da proposta do nosso projeto, então isso ficou um pouco mais fácil para a gente. Como vocês chegaram até eles? Foi pela internet, a gente fez um convite em alguns grupos de redes sociais, convidando para o
pro casting, né? E aí alguns responderam e dentro de um deles o que a gente selecionou como personagem pro personagem principal foi o Esteban, que é argentino. E aí através dele a gente chegou no Sebastião, que é colombiano, se eu não me engano, que morava no Nordeste, tá bem latino-americano esse projeto. E aí a gente conseguiu chegar neles assim. Foi pela internet e depois foi por indicação mesmo. Só são 2 atores. Só 2 atores, um protagonista e o antagonista. O que os professores falaram na pré-banca para vocês? Como que foi esse retorno? Eles gostaram bastante do projeto, né? A nossa banca foi com o Wellington e com o Elinaldo. Eles gostaram disso. O Elinaldo trabalha com videoarte já há muito tempo. O Wellington também já orientou alguns trabalhos de videoarte. Eles acharam interessante a nossa proposta, eles gostaram do roteiro, do pré-roteiro que a gente tinha feito, com algumas coisas que a gente já tinha pensado, e acharam bem interessante também a parte da gente abordar o abuso do ponto de vista masculino. Porque geralmente você sempre vê nas mídias falando que mulher é o sexo frágil, eu tô fazendo aspas aqui com a minha mão, tá? E não é a realidade, porque todo mundo tá sujeito a sofrer isso da mesma forma que todo mundo tá sujeito a fazer o abuso sem nem perceber, abuso psicológico mesmo, não precisa ser algo tão pesado, mas a gente não reflete geralmente na forma que a gente interage com as pessoas. E a gente queria trazer um pouco disso também, a autorreflexão de como a gente interage, como a gente pode realmente influenciar muito a vida de uma pessoa com algo pequeno que pra gente às vezes nem é tão significativo. E quais que são as expectativas, né? Agora para a banca final. Tirar Já um tô 10, chegando. pelo amor de Deus. Mas tão boas, a gente tá gostando do trabalho, tá gostando do processo. Os professores que a gente conversa gostaram também, a orientadora, que é a Leslie, tá curtindo, né? Ela ajuda também, a gente recorreu a ela quando estava precisando de várias coisas da parte do ponto de vista de direção artística e tá indo, tá fluindo. Boa sorte. Obrigado. Pra vocês, né? Pra você, Giovanni, e pro Matheus. Sim, Espero, obrigado. tô torcendo pelo um 10. Também, aliás, o nome do projeto é Barra Vento, por favor, procurem, temos um Instagram. Obrigada pela participação. Obrigado. Intervalo, já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama. Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio. Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 6 da tarde. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Siga a gente no Twitter, @Rádio Fapcom. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Fapcom. Em 31 de outubro de 2005, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação foi fundada. Para comemorar o 12º aniversário da Fapcom, uma missa em ação de graças foi realizada aqui na instituição. Após a cerimônia eucarística, o padre Antônio Iraildo Alves de Brito, diretor da faculdade, falou sobre o trabalho desenvolvido nesses anos pela Fapcom. Primeiro de tudo, é dizer do empenho dos paulinos, né, que são os que mantêm a Fapcom. É um empenho que é mais do que um empenho, é uma paixão, é uma vocação. A nossa missão no mundo, na sociedade, na igreja, é fazer a todos a caridade da verdade. E para nós aqui na Fapcom, ela se constitui na dimensão do criar pensamento, do colaborar para que a sociedade seja melhor. Então, em que colaboração é essa? Que os nossos alunos, os nossos professores
tem essa dimensão da construção de um pensamento, mas não simplesmente um pensamento racional, mas que leva em conta a colaboração que o pensamento pode fazer para que o mundo seja melhor. Então, nesses 12 anos da FAPCOM, o que é mais forte em nós é um sentimento de gratidão por todos os paulinos que desde o início gastam suas forças e se empenham nessa instituição, por todo o nosso corpo de professores, nosso corpo docente, por todos os nossos alunos, os alunos egressos que já estão atuando, que já foram formados aqui, estão atuando no mundo do trabalho, e por todos os nossos alunos que estão aqui estudando conosco. E por toda a nossa equipe técnico-administrativa. Então, o sentimento é de gratidão. Os alunos de filosofia do quarto semestre, Maurício Zagonel e Reinaldo Reis, estavam na missa e comentaram sobre o sentimento de celebrar o aniversário da faculdade. É uma alegria muito grande estar vivendo este momento junto com a faculdade, onde nós podemos presenciar um momento de fé, de emoção, celebrando também a vida e a missão daquilo que São Paulo sempre pediu e sempre evangelizou. Evangelizar, levar a Cristo por meio da comunicação e nesse espaço institucional também levar Cristo por meio da comunicação, por meio da filosofia e dos demais cursos que aqui estão presentes. Bom, é uma alegria, nosso coração se enche de felicidade pelo fato de conseguirmos também proporcionar esses dois âmbitos de extrema importância. Em primeiro lugar, esse âmbito espiritual, que a instituição, por ser religiosa, favorece. E, em segundo plano, esse âmbito educacional, esse âmbito acadêmico, que cada um de nós participamos, né? Mas eu acho que o fundamental é o que o próprio Paulo, né, que é aquele que rege essas estruturas, o padroeiro desta instituição e desta congregação, falou em sua carta a Coríntios, que no fim permaneçam essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, mas acima de tudo o amor. Então que possamos cada vez mais amar as nossas atividades, amar essa instituição e amar o próximo também, que é muito importante. Além dos alunos, os funcionários da FAPCOM participaram da celebração. O professor Laurice Chum revelou a sensação de fazer parte do corpo docente. É muito bom, porque é uma casa que eu me identifico muito. E é uma casa que eu tenho muito prazer em acompanhar a evolução dos alunos e participar no dia a dia. Faz muito sentido para a minha vida trabalhar aqui. Dias antes do aniversário da FAPCOM, o curso de Rádio, TV e Internet recebeu nota máxima no conceito do MEC, Ministério da Educação. O coordenador do curso, Fernando Mariano, estava presente na cerimônia eucarística e falou sobre esta conquista. Eu acho que é um reconhecimento muito importante, né, para a faculdade, que é um trabalho coletivo que começa na direção, passa pela coordenação, professores, os funcionários, os alunos. Então eu acho que a FAPCOM merecia esse presente de 12 anos, né, de ter mais um curso aí reconhecido com nota máxima, né. Era o curso que tinha até então a menor nota, que era uma avaliação que estava atrasada, e eu acho que foi um bom presente aí para a FAPCOM. A FAPCOM pertence a Paulos, uma instituição dirigida pelos padres e irmãos paulinos. O irmão Mário, que cuida da pastoral universitária da faculdade, relatou como é fazer parte da família paulina. É uma alegria, né, poder contribuir com a evangelização por meio da comunicação. E aqui no Brasil a gente tem essa força no nosso apostolado, que é a FAPCOM, né, 12 anos que nós estamos completando aí, como o padre disse aqui na missa, uma sementinha que aos poucos já está dando seus frutos, né? Então é uma alegria ser da família paulina e também fazer parte da nossa missão aqui no Brasil, especificamente aqui na FAPCOM, na Pastoral Universitária. No final do evento, o padre Iraildo deixou uma mensagem aos alunos e funcionários da instituição. Dizer que nós temos algo para oferecer e o que nós temos para oferecer deve ser algo bom. Nós todos temos algo bom para oferecer. E que esse algo que nós temos para oferecer, que nós não tenhamos receio de fazer com que as nossas capacidades sejam revertidas em algo bom para onde quer que nós estejamos. Então, a partir das sementes lançadas aqui na FAPCOM, nessa perspectiva do conhecimento, seja em qual área eu for atuar, no caso dos alunos, eu atue de forma completa, com alegria, com responsabilidade, com senso crítico. E para a nossa equipe
de colaboradores, dizer que vocês são, para nós, muito importantes, porque nós só levamos adiante o projeto da FAPCON com a colaboração de vocês. Essa colaboração tem que estar permeada de entusiasmo, de alegria, de contribuir para que o mundo seja melhor. Tempo e temperatura. São 6h44 e esse fim de semana será quente em São Paulo. Amanhã o céu estará com muitas nuvens, mas o sol aparece. À tarde pode haver chuva. Já à noite o tempo fica firme. A mínima é de 16 graus e a máxima de 24. No domingo a previsão muda. O céu não terá muitas nuvens e o sol aparece o dia todo. Não há previsão de chuva. A mínima é de 14 graus e a máxima de 29. E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Planetário do Carmo. Pela Cidade. Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Hoje você conhece o Planetário do Carmo. O Planetário do Carmo foi inaugurado em 2005, mas fechou em 2007 para reformas. Apenas em 2016, o espaço foi reaberto, totalmente reestruturado, uma obra que custou R$1.200.000. É um equipamento com uma tecnologia única na América do Sul. Possui o projetor Universarium 8, fabricado pela empresa alemã Carl Zeiss. Ele fica numa cúpula com 20 metros de altura. Ao total, são 41 projetores periféricos, 109 lentes e 9.000 fibras óticas. É possível ver estrelas, planetas, simulação de eclipse e diversos fenômenos cósmicos. A sala possui 230 lugares com cadeiras que permitem várias inclinações para a visão da cúpula. Na parte de fora, você encontra uma esplanada cósmica, onde ficam 2 telescópios para observação monitorada do céu, além de atividades relacionadas à astronomia. O espaço todo possui 1.750 metros quadrados, que inclui também lugar para leitura e exposições. O Planetário do Carmo fica na rua John Spears, número 137, em Itaquera. Para o público geral, o planetário funciona apenas de sábados, domingos e feriados, com sessões das 10 da manhã, meio-dia, 3 e 5 da tarde, com duração de 30 minutos. Na semana, a visitação é reservada para excursões escolares. A entrada é gratuita. Para mais informações, ligue 2522-4669. 2522-4669. Pela Cidade. E toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio. Cultura. O Cinemark promove na próxima segunda-feira, 13 de novembro, a 8ª edição do Projeta Brasil. O projeto tem o objetivo de valorizar sucessos recentes do cinema nacional com ingressos a preço popular de R$ 4,00. Toda a renda arrecadada nas sessões serão repassadas para projetos de incentivo à produção de filmes no Brasil. Outro ponto será o de democratizar o acesso às salas de cinema, de modo que as edições anteriores chegaram a atrair cerca de 2 milhões de espectadores. Nesta edição você poderá assistir filmes como Minha Mãe é uma Peça 2, Bugigangue no Espaço, Meus 15 Anos, Elis, entre outros. A programação completa você confere no site cinemark.com.br.
Esta semana estreou o longa brasileiro Gosto se Discute. O filme conta a história de Augusto, o chefe de um restaurante requintado que está em baixa, devido ao sucesso de Patrick, que trabalha em um food truck em frente ao restaurante de Augusto. Devido à situação, o banco, que também é sócio do restaurante, indica a rigorosa Cristina para ser a nova gerente. Em meio à pressão, Augusto passa a ter uma rara síndrome que faz com que ele perca o paladar. Até o dia 18 de novembro, as paredes da Galeria Russi Jarussi dão espaço a 32 obras de consagrados artistas relacionadas ao universo artístico da pop art, com peças de artistas como Andy Warhol, Ana Maria Maiolino, Bárbara Wagner, Carlos Vergara, Marina Abramovic, Nelson Lender, entre outros. A mostra recebe visitações de segunda a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite, e aos sábados, das 10 da manhã às 5 da tarde, com entrada gratuita. A Galeria Russi Jarussi fica na Rua Estados Unidos, número 2205, no Jardim América. Esporte. Nessa semana, tivemos a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times paulistas entraram em campo, mas só o Corinthians garantiu os 3 pontos. Na quarta-feira, fora de casa, a equipe venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Giovanni Augusto foi o autor do gol. Com a vitória, o Timão segue na liderança da competição, chegou aos 65 pontos, 8 a mais que o Grêmio vice-líder. Já o Furacão perdeu 2 posições, está em 13º com 42 pontos. O próximo jogo do Corinthians é amanhã, às 7 da noite, em Itaquera. O time recebe o Avaí. O Atlético Paranaense também volta a campo amanhã. A partida é às 5 da tarde, diante do Botafogo, no Rio de Janeiro. Na Vila Belmiro, Santos recebeu o Vasco na quarta-feira. Os visitantes venceram o jogo de virada por 2-1. Na segunda etapa, Ricardo Oliveira abriu o placar para os santistas, mas Evander e Nenê, nos acréscimos, marcaram para os vascaínos. Com o resultado, o Peixe perdeu uma posição na tabela. Está na 3ª colocação com 56 pontos. O Vasco se manteve na 8ª colocação. Agora, o time soma 48 pontos e segue na briga pelo G6. A próxima partida do Santos é só na segunda-feira, dia 13. O Alvinegro Praiano enfrenta a Chapecoense fora de casa. O jogo é às 8 da noite. Já o Vasco entra em campo no domingo contra o São Paulo. O confronto é em São Januário, no Rio de Janeiro, às 5 da tarde. Na quarta, o Palmeiras foi até Salvador jogar contra o Vitória. O Verdão perdeu o jogo por 3-1. Iago, que marcou 2 vezes, e Trellis fizeram os gols do time da casa. E Dudu marcou para o Palmeiras. Apesar da derrota, o Alviverde continua em 4º lugar com 54 pontos. Já o Vitória subiu uma posição. O time saiu da zona de rebaixamento e está em 16º com 38 pontos. Mas a distância para o Sport, primeira equipe do Z4, continua pequena, de apenas 2 pontos. O próximo jogo do Palmeiras é no domingo, diante do Flamengo, às 5 da tarde. No mesmo dia e horário, o Vitória enfrenta o Grêmio. Em casa, a Ponte Preta foi derrotada pelo Grêmio. O jogo terminou 1-0 para os visitantes. Ramiro foi quem fez o gol. Com o resultado, a Macaca segue na zona de rebaixamento e está em 18º lugar com 35 pontos. Já o time gaúcho subiu uma colocação. Com a vitória e as derrotas de Santos e Palmeiras, a equipe chegou à vice-liderança do Brasileirão. Está com 57 pontos, 8 a menos que o Corinthians, o líder. O próximo jogo da Ponte é no domingo contra o Curitiba fora de casa. A partida é às 7 da noite. No mesmo dia, o Grêmio enfrenta o Vitória. O jogo é às 5 da tarde. Ontem, o São Paulo recebeu a Chapecoense no Pacaembu. O jogo terminou empatado em 2-2. Os visitantes abriram 2-0 no placar, com Wellington Paulista e Reinaldo, mas viram Gilberto e Arboleda empatar a partida para o tricolor. Com o resultado, o São Paulo perdeu 2 posições na tabela, está em 11º com 44 pontos. Já a Chapecoense se manteve em 14º. O time soma 41 pontos.
O tricolor volta a campo no domingo, diante o Vasco, fora de casa. O confronto é às 5 da tarde. Na segunda-feira, fechando a rodada, a Chapecoense recebe o Santos em Santa Catarina. O jogo é às 8 da noite. Hoje de manhã, a seleção brasileira entrou em campo. O jogo, que aconteceu em Lille, na França, foi um amistoso contra o Japão. O Brasil venceu a partida por 3-1. No primeiro tempo, Neymar, em uma cobrança de pênalti, fez o primeiro gol e Marcelo e Gabriel Jesus ampliaram o placar. Na etapa final, Makino descontou para os japoneses. Na terça-feira, o Brasil fará mais um amistoso. O adversário é a Inglaterra. O jogo será às 6 da tarde, horário de Brasília. O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Danilo Nunes, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017. Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira. Panorama. Rádio Fapcom. O som da comunicação.